Bom, a CEMOV surgiu com o objetivo de ajudar os jovens a pensar na carreira, né? Principalmente definir a meta de carreira, o objetivo deles daqui a 3 a 5 anos e saber que passos, como fazer para chegar nesse objetivo, né? E a gente trabalha muito na CEMOV com uma metodologia pragmática para ajudar o jovem a pensar nessa meta e também trabalha nas competências comportamentais para esse jovem desenvolver ao longo da carreira para estar trabalhando, né, nesse objetivo de carreira. A gente desenvolveu um teste de carreira, né, que ajuda esse jovem primeiro a identificar um perfil profissional, né? Então ele faz uma avaliação de motivação para identificar se ele tem um perfil mais empreendedor, se ele tem um perfil mais organizacional, de setor público, de profissional liberal ou de acadêmico. Na verdade, né, ele dá aderência do perfil profissional para esse jovem. Então ele identifica, o jovem faz essa avaliação em cima das motivações dele, então ele pode ter um desses 5 perfis profissionais e a partir disso a gente conseguiu identificar no mercado quais são as 5 competências comportamentais prioritárias para cada perfil. Então ajuda esse jovem a não só identificar o perfil profissional, mas também quais são as competências comportamentais necessárias para cada perfil, né? A gente sempre, né, em toda a nossa experiência profissional, né, trabalhando em grandes empresas, né, e no setor público, em consultoria, a gente sempre via a necessidade, né, de ajudar esses jovens, de ver que eles não estavam de fato preparados para o mercado de trabalho. Então a gente achou que tinha uma oportunidade, uma necessidade muito grande aí para fazer esse trabalho. Trabalhei em grandes organizações, como a Laura falou, responsável pelo processo de RH, e dentro desse processo de RH tem um subsistema de recrutamento e seleção, e eu fui responsável em vários casos pela seleção de trainees, estagiários, 70 mil candidatos, estudantes querendo participar. E a gente via que às vezes ele vinha com uma bagagem até técnica bacana, que vinha da universidade preparado tecnicamente, mas não comportamentalmente. Então, às vezes não sabia se expor, não sabia liderar um grupo, não sabia interagir entre os colegas. A gente viu essa angústia muito grande deles e uma das formas que a gente percebeu que ele poderia melhorar, e ele melhorava, é quando ele sabia o que ele queria. Então a grande diferença desse jovem é quando vinha um jovem que sabe o que quer, ele sabe para onde vai buscar, que caminho vai fazer, e quando ele não sabe, ele fica totalmente perdido. Na verdade, a gente não trabalha com uma escolha, né, de carreira, por isso que a gente chama, na verdade a gente constrói a carreira. Escolher, a gente sabe que as pessoas vão ter várias carreiras ao longo da vida, né, e a gente sabe que você vai ter que ir construindo isso, né, ao longo da sua trajetória, né. Então a mudança de paradigma é que você vai ter que, realmente, você tem que pensar qual é o primeiro passo que você quer dar. Você não adianta você fazer, vou escolher o que eu vou fazer daqui a 20 anos, você não sabe nem hoje. Hoje existem milhares de profissões, existem milhares de oportunidades, então o que você tem que pensar é assim, qual é o primeiro passo que eu quero dar? Então, para eu começar a construir a minha carreira, então eu preciso primeiro definir um primeiro objetivo e aí sim trabalhar em cima desse objetivo e construindo a sua carreira, né? Acho que o momento de hoje é um momento que existem muitas oportunidades, né? Como, né, sempre teve, mas acho que agora ainda mais, né? E a gente sempre sabe que o que a gente tem hoje não é talvez a carreira que a gente tem amanhã, né? Então por isso você tem que pensar, na verdade, como é que é o processo de construção dessa carreira. Se você tem esse processo bem claro e a metodologia bem definida, em qualquer momento você pode utilizar isso para trabalhar a sua carreira. A gente tem várias estatísticas hoje, números, indicadores que a gente está no mercado, que os gestores não conseguem fechar as suas vagas, mais de 60%, porque não encontram profissionais com as competências comportamentais necessárias para isso. Então, o que a gente verifica é que é muito mais você estar preparado, né, o que você quer, você às vezes busca com uma segurança muito maior quando você sabe onde você quer chegar do que quando você ainda tem na dúvida do que você vai fazer, né? Então, acho que esse é um caminho que a gente ajuda esse jovem assim, escolhe, define daqui a 3 a 5 anos, você tem que saber o que você vai fazer, para onde você vai, para você poder se desenvolver nessa direção. A gente, na verdade, divide
muito bem as competências em duas grandes linhas, né? As competências técnicas, né? Que são as competências que você de fato aprende na faculdade, né? Que você, cálculo, né? A parte de psicologia, tudo que você realmente aprende na faculdade são o que a gente chama de competências técnicas. Mas elas não são suficientes para você ter sucesso no mercado. Você precisa, junto com as competências técnicas, desenvolver as competências comportamentais, que são as competências ligadas mais à parte, né, social e habilidades interpessoais. A gente está falando aí de comunicação, né, de tomada de decisão, de liderança, né, de criatividade. E essas competências você desenvolve experimentando e fazendo, né? Não adianta só você estudar essas competências, você tem que colocar em prática essas competências para você desenvolvê-las, né? Então, o que a gente fala muito na CEMOV é que durante toda a tua faculdade você tem que aproveitar vários momentos e projetos e coisas que você pode fazer durante a faculdade para desenvolver também, além das competências técnicas que você já tem de forma formal na faculdade, as competências comportamentais, fazendo mesmo, participando de projetos, participando de trabalhos voluntários, estagiando. É assim que você vai desenvolver essas competências comportamentais. A gente tem que quebrar um pouco, acho que, o paradigma de achar que não, a pessoa já nasce com habilidade de liderança, a pessoa já nasce com habilidade de comunicação, de pensamento crítico. Isso não é verdade. Acho que a CEMOV traz uma bagagem de ferramental para ajudar os jovens nisso. Você pode até, óbvio, tem pessoas que nascem por histórias até de vida, com uma habilidade maior de comunicação, mas o que é bacana, que é importante o jovem saber, que ele pode sim se desenvolver, né? Ele não nasce para falar em públicos de 3.000 pessoas e falar na televisão, ele pode se desenvolver. Você pode pegar uma pessoa que é totalmente introspectiva, uma pessoa que não consegue falar em público e tem técnicas e ferramentas para isso. Isso na comunicação, isso na liderança, isso nas relações interpessoais, isso no pensamento crítico, em foco de resultados. Então, o que eu acho que é bacana, que é importante os estudantes saberem, que quando eles tomam consciência do que eles não são bons, do que eles podem melhorar, existem sim ferramentais que podem ajudar esses jovens nesse desenvolvimento. As faculdades preparam muito bem na parte técnica, mas infelizmente não na comportamental. A gente fala muito da metodologia Design Thinking, né, porque ela trabalha com o conceito de um protótipo, né? E o protótipo nada mais é do que você, de fato, testar uma decisão, ou um projeto, ou um produto antes de você construí-lo completamente, né? Então, quando a gente fala de utilizar Design Thinking para pensar na carreira, o que a gente está falando é basicamente você não esperar hoje, né? Você não esperar 3 a 5 anos para você ver se você realmente gosta ou não de uma determinada carreira. É pensar como é que você pode hoje fazer um protótipo desse teu objetivo de carreira, dessa tua meta de carreira, para você poder testar, para ver se vivenciar, testar, experimentar isso e poder, de fato, andar na direção. E como é que você testa, né? E como é que você faz esse protótipo de uma meta de carreira? Primeiro você pode conversar com pessoas que já estejam hoje na posição que você gostaria de estar daqui a 3 a 5 anos. Você pode passar, né, vivenciar o dia a dia dessa pessoa, como é que ela faz isso hoje, né? Você pode tentar fazer projetos hoje ligados a essa carreira que você está, essa meta de carreira que você está buscando. Mas às vezes acontece que muitas pessoas esquecem de fazer esse experimento antes e aí vão só descobrir 3 a 5 anos depois que não é a carreira que estão buscando, né? A gente dá até exemplo, por exemplo, estágio, né? Normalmente as universidades, os estudantes esperam chegar nos últimos anos para fazer um estágio, que é onde vai experimentar. E a gente fala, não, faz o contrário. Às vezes você sonha, quero trabalhar numa organização. Aí espera chegar no 7º, 8º, 9º ano, quando entra na organização, percebe que não é aquilo que você quer e você perdeu aí 3, 4 anos que você poderia estar fazendo uma outra coisa diferente. Engraçado, né? No Brasil é um pouco até diferente do exterior, né? No exterior você escolhe uma profissão e você normalmente tem que ficar a vida inteira nisso. Aqui no Brasil não, né? Tem uma grande vantagem. A gente tem milhões de exemplos, vários exemplos aí, de pessoas que começaram sua vida e seu sucesso profissional com 70 anos, com 60 anos. Então isso já é um exemplo que você pode mudar de profissão a qualquer momento. O que a gente fala é que quanto antes você experimentar e quanto antes você testar, mais fácil você vai acertar o teu caminho
e obviamente mais feliz você vai ser. Você não precisa chegar a 50 anos para perceber que você foi infeliz 50 anos numa escolha profissional. A meta é de 3 a 5 anos, porque é uma meta factível de você poder enxergar. Você pode chegar nesse caminho e você vai descobrir outros caminhos. Mas você está indo numa direção e está se preparando. Porque quando você define uma meta de carreira e você começa a trabalhar nessa direção, você começa a se capacitar nessa direção. Então, quando você chega lá, você já está num outro nível de preparo e capacitação para você, mesmo que você descubra que, tem outros caminhos que eu quero seguir a partir daqui, você já está num outro nível de proficiência dessas competências e você vai poder ter outras oportunidades que antes você não teria. Então, acho que qualquer momento é o momento de você refletir sobre, né, a carreira e pensar os passos que você pode dar, né? Eu acho que o que é legal da CEMOV é que a gente traz esse passo a passo, né? Essa metodologia. O que você faz, né? Primeiro você, né, define a tua meta de carreira, o teu objetivo, depois você trabalha, né, quais são as competências que eu preciso para chegar lá, como é que eu me capacito e aí sim como é que eu faço a minha preparação para entrar no mercado de trabalho. A primeira pergunta que você tem que fazer é assim, o que eu quero fazer profissionalmente? Onde que eu quero estar daqui a 3 a 5 anos? Então você define aquele lugar que você quer estar, só que aí você tem que pesquisar. É isso mesmo que eu quero? Aí você conversa com pessoas que atuam nessa área. O Google, né? A gente fala, o Google é uma ferramenta riquíssima, LinkedIn é uma ferramenta riquíssima para você ver como é que funciona, como é que é o dia a dia desse profissional que eu quero estar. Depois que você falou, eu acho que é exatamente aquilo, que você faz esse trabalho, que você prototipa, que você analisa, aí você começa a perguntar quais são as competências comportamentais e técnicas que aquela posição precisa. Aí você já sabe o que você quer, né? Você definiu sua meta de 3 a 5 anos, você olhou que competência precisa para aquela posição, aí você começa a descobrir o que você não tem. Você olha aquela, né, competência e fala, precisa daquilo, essa eu não tenho. Aí você começa a identificar quais são os meus gaps de competência. Então, para eu estar naquela posição, eu vou ter que me desenvolver nisso, nisso e nisso. E esses são os primeiros pontos que você vai ter que se capacitar. Então começa a parte da capacitação. Aí com a capacitação aí você pode sim começar a preparar um currículo, você pode começar a buscar pessoas que estão relacionadas a essa área para fazer um networking, para poder entender melhor e ver se você começa a fazer projetos, se você começa a conseguir um estágio, se você começa a entender melhor essa área, você começa a participar de entrevistas, se preparando para entrevistas, e aí você começa a entrar nesse mercado de trabalho, seja, né, participa de congressos, participa de palestras, todas as formas de conhecimento relacionado à sua meta de carreira, né? A gente identifica algumas competências, né, prioritárias para o empreendedorismo. Por exemplo, liderança, né? Eu acho que essa é uma competência que todo empreendedor precisa ter para, né, tirar seus projetos do papel. Parte de comunicação assertiva, né? Que é uma competência que você precisa ter para estar comunicando o seu projeto e vendendo o seu projeto, né? A parte de tomada de decisão, capacidade de execução, a parte de criatividade, né? É muito importante para o empreendedor. E você desenvolve essas competências realmente na prática, né? Você vai fazendo os projetos e a gente tem uma série de ferramentas e metodologias que você pode utilizar para desenvolver essas competências, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de criatividade e inovação, tem competências, o próprio design thinking é uma ferramenta, a parte de brainstorming, de personas, tem uma série de ferramentais que você utiliza para desenvolver. Na parte de liderança, você tem liderança situacional, né? Que você aprende a liderar dependendo do tipo de situação. Tudo isso são ferramentas que você pode sim aprender e desenvolver para estar melhorando nessas suas competências comportamentais, né? Sem dúvida nenhuma é a parte comportamental. Você pode fazer pergunta para qualquer gestor, ele prefere, dentro de um processo seletivo, às vezes ele encontra um jovem que não tem uma parte técnica, né? Ele não tem um conhecimento técnico específico, mas o que ele tem, que a gente chama de sangue nos olhos, né? Vontade, energia, ele sabe o que ele quer, ele sabe falar, ele sabe posicionar, ele sabe liderar, ele vai se diferenciar com certeza, ele vai se sair bem no processo seletivo. O que acontece é que às vezes chega esses jovens para dentro das organizações, o que você quer? Não sei, como se a organização tivesse que dizer para ele o que ele tem que querer. Ele não é isso, ele tem que saber o que ele quer, ele tem que buscar esse caminho.
Então, acho que essas competências comportamentais, sem dúvida nenhuma, é hoje o que o mercado está nem pedindo, está gritando por esses profissionais e não está encontrando. Porque técnica é uma coisa que, mais do que eu comprovado, que é muito mais fácil de adquirir, muito mais fácil de adquirir, é de fora para dentro. Você, tecnicamente, é mais fácil você desenvolver uma pessoa do que comportamentalmente. Comportamentalmente é de dentro para fora. Eu acho que o principal, é dar consciência, né, para os jovens de que isso é importante desenvolver ao longo da universidade, né, porque você tem várias oportunidades para desenvolver isso, né, projetos que você faz dentro da faculdade, por exemplo, você pode estar desenvolvendo liderança, pode estar desenvolvendo comunicação, pode estar desenvolvendo... Só que se a faculdade não der consciência para o jovem que isso é importante, ele talvez faça esse projeto e não aproveite essa oportunidade para desenvolver essas competências comportamentais. Então, a faculdade dando consciência e colocando isso como uma coisa importante para ele, que isso é importante para o mercado de trabalho, eu acho que vai começar aos poucos a estar trabalhando com eles essa importância das competências e dar também mais apoio para os jovens nessa parte de carreira, né? Porque os jovens, de fato, estão hoje muito perdidos com relação ao que fazer, né, das suas carreiras, e as faculdades podem dar, lá nos Estados Unidos, por exemplo, todas as faculdades possuem centros de carreira que ajudam os jovens a pensar o que eles vão fazer depois da faculdade, desde o início, treinam os jovens para entrevista, para currículo, para pensar, fazer clubes de interesses e conhecer mais pessoas relacionadas à carreira de interesse, e isso tudo pode ser desenvolvido bastante aqui ainda nas faculdades no Brasil. Não tem mais como a universidade ficar só no mundo acadêmico, só naquela aula expositiva, onde o professor fala, os alunos ficam escutando. Não tem mais espaço para isso. Quer dizer, tem que abrir, né, os espaços, para os alunos testarem, para prototipar, para fazer acontecer, para colocar na prática. Isso já é sendo clamado, né, nem só pelo mercado, mas pelos próprios alunos. Porque assim, a gente sabe que a maior forma de aprendizado é no desafio. Então não adianta ensinar com os jovens se não der sentido a ele antes. Tem que dar sentido para ele ter vontade. Então, primeiro você desafia ele, depois você dá o conteúdo. Não pode dar um conteúdo sem ele entender que sentido aquilo está fazendo, né? Então, isso acho que é um trabalho que a universidade tem que fazer, que é começar a colocar mais laboratórios de práticas. A gente vê universidades que falam que os jovens não devem estagiar. Não, você não pode estagiar, só pode estagiar lá no final, só pensa em estudar. A gente acredita que isso é um grande erro, que tem sim que se experimentar, tem sim que testar para verificar se aquilo que gosta, experimentando, né? Então, assim, a universidade acho que já está percebendo isso e a forma que a gente ajuda é utilizando essas ferramentas e trazendo esse know-how também para elas se desenvolverem.